Então, o que escreve aqui esse artigo? Antes da gente falar desse artigo, é necessário dizer o seguinte. Já deve ter nesse momento algumas pessoas falando, né? Ah, mas por que vai falar de artigo de padre? Por que vai falar de religião? Nós temos que entender uma coisa. Existe um filósofo alemão muito famoso que escreveu uma coisa muito sábia. O que é ideologia? Ideologia nada mais é do que religião secularizada. Como assim? Vou provar isso aí. Se nós analisarmos, por exemplo, o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é judaísmo secularizado. Basta ler, por exemplo, o próprio Karl Heinrich Marx escreveu uma obra muito interessante chamada Manuscritos Econômico-Filosóficos. Nessa obra, ele prova com vários argumentos consistentes, com várias citações inclusive, que o capitalismo ele mantém, né, em sua essência o espírito do judaísmo. O espírito do judaísmo é o quê? Se nós lermos, por exemplo, a lei de Moisés, nós encontramos lá acumulai, acumulai, acumulai. Quer dizer, o espírito da acumulação de bens, da acumulação de capital. A acumulação de capital, que a propósito é a base, né, a base da economia capitalista. A base da economia capitalista. Algumas pessoas, a propósito, até brincam, né, nesse sentido, dizem o seguinte, que Judas Iscariotes, né, que Judas foi o primeiro capitalista, né, vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Quer dizer isso é uma piada, mas uma piada que tem fundamento. Se nós estudarmos, por exemplo, autores como Marx, nós encontramos essa confirmação nos manuscritos econômicos filosóficos. Se nós estudarmos autores como, por exemplo, Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quer dizer, como a ética protestante influenciou no capitalismo contemporâneo. Né? Então, quer dizer, se o judaísmo, se o protestantismo, que é uma espécie de neojudaísmo, nós podemos dizer, ele influenciou na formação do capitalismo moderno, então que religião, por sua vez, influenciou no socialismo? Que religião influenciou no socialismo soviético, para ser mais exato? Nós podemos dizer que, sem dúvidas, o cristianismo ortodoxo. A própria estética, né, a ética do socialismo soviético, uma série de coisas. Existe até uma canção, né, que inicia da seguinte forma, né? Svitoye Leninskoye Znamya Ano Asiyayet Nash Narod. Quer dizer, a bandeira sagrada de Lenin, ela inspira o nosso povo. Você tem muita coisa dessa influência. Né? Dessa influência da ortodoxia, né? A ortodoxia, o cristianismo ortodoxo no socialismo soviético. Né? Isso é um fato inconteste, por assim bem dizer. E muitos movimentos de esquerda, a propósito, partilham dessa mesma visão. Inclusive, muitos ortodoxos eles até dizem o seguinte: eles analisam o período, isso eles dizem aqui na Rússia, eles analisam o período soviético e dizem o seguinte: foi um período de ateísmo? Foi. Porém, as pessoas viviam como cristãs. E isso, a propósito, é exatamente o que confirma aqui o artigo de um padre ortodoxo, Nikolai Bulgakov. Não confundir Nikolai Bulgakov com o autor de Mestre e Margarita. O artigo se chama Власть Сталина была от Бога. А период его правления клеветали. Священник РПЦ. Quer dizer, o poder de Stalin era de Deus e o período de seu governo foi difamado. Esse aqui foi um padre da Igreja Ortodoxa Russa que afirmou. Aqui temos o seguinte. Ele, a propósito, fez essas afirmações, inclusive, na TV. A verdade sobre Iosif Stalin, até o momento, está oculta. Ele mesmo se tornou vítima da propaganda khrushchevista e da perestroika. Eu lembro, a propósito, que essa é uma tradução direta que eu estou fazendo para vocês. Né? Esse artigo aqui está escrito em russo. De toda forma, vai ser sempre deixado o link.
A respeito disso, escreveu no número de maio do jornal ortodoxo Rus Державная o padre ortodoxo e publicista Nikolai Bulgakov. Acerca do período de Stalin, na nossa história, quase tudo que é ouvido nunca é verdadeiro. E não apenas aqui, mas também no estrangeiro, na literatura dos emigrados, informa a Interfax Religia, o autor do artigo. Ele pressupõe que os arquivos dedicados ao período de Stalin estão ocultos, porque neles não há fatos que corroborem a versão final e completa da desestalinização. Do contrário, esses fatos teriam sido há muito tempo revelados. Isso quer dizer, informa o autor, que é fácil concluir que lá estão preservados documentos que refutam a versão de Khrushchev e da perestroika da história. O padre Nikolai considera que Deus proveu a Stalin um talento criador, e deu a ele um poder que, conforme se sabe, vem de Deus. Como enfatizou o autor, no 20º Congresso do PCUS de 1956, onde foi condenado o culto da personalidade, a avaliação histórica serviu não aos interesses do povo russo, mas sim aos interesses de uma casta bolchevique, que visava ter o poder, da qual fazia parte, aliás. E Stalin foi apresentado como mal exatamente porque se opôs a essa casta. O que é isso? O que é essa casta bolchevique da qual ele fala? Isso, o próprio historiador britânico Eric Hobsbawm escreve em A Era dos Extremos que uma das razões das chamadas depurações stalinistas era exatamente coibir a formação de uma nomenclatura, né, a formação de uma casta política. Nós sabemos que durante determinado período, na União Soviética, após Stalin, muitos membros do Partido Comunista tinham uma posição privilegiada em relação a muitos operários, em relação a muitos intelectuais da sociedade. Não eram pessoas que tinham acesso, por exemplo, a produtos que pessoas comuns não tinham. Né? No caso da Alemanha Oriental, por exemplo, a banana, a rádios, a marcas estrangeiras que eram vendidas em lojas especiais, e geralmente pessoas do partido tinham acesso a isso. Eram pessoas que tinham acesso a apartamentos maiores, embora ainda assim muito discretos. Eu vi muitos desses apartamentos na rua, na chamada Nova Arbat, né? E se a gente for comparar com o apartamento, por exemplo, de um executivo, né, de uma grande empresa ocidental, eles são extremamente modestos, até eu posso dizer. Né? Mas ainda assim eram pessoas que tinham privilégios, eram pessoas que tinham, né, determinados privilégios, e que depois, com Gorbachev, eles vieram a legitimar esses privilégios, e exatamente a partir daí, né, acabou sendo constituída uma classe de oligarcas. Ele aqui prossegue e diz o seguinte: dando a sua avaliação sobre Stalin, o padre escreve que ao seu nome estão ligadas não apenas as repressões, mas também a vitória em 1945, um país independente, a moral, né, e isso é extremamente importante a gente falar em moral, porque tem muita gente que acha que socialismo é uma espécie de bacanal, né, que é uma espécie de oba-oba, um bordel onde todo mundo pode fazer o que bem entende. Quando na realidade não é bem assim. Né? No socialismo existe uma coisa chamada moral socialista. Moral socialista que há inclusive teóricos, né, desse princípio, e que por que muita gente saiu do Ocidente, inclusive do Brasil, como foi o caso, por exemplo, da Pagu, e se decepcionou quando chegou na União Soviética?
exatamente porque eram pessoas que muitas vezes tinham um modo de vida extremamente desregrado, em alguns casos até mesmo promíscuo, e conforme eles viam que havia, né, toda uma moral na sociedade soviética, então rapidamente essas pessoas perdiam, né, as suas ilusões, né, sobre um reino do oba-oba. Ah, outro ponto interessante que ele coloca aqui: completa castidade na mídia. O que isso quer dizer? Se você for pegar, por exemplo, a mídia brasileira, né, 24 horas por dia mostra pervertidos. O único momento em que, não, se bem que até no jornal às vezes eles mostram também, né? Você pega, por exemplo, um programa de TV, mostra lá um pervertido rebolando, né? Pega um programa sobre cozinha, né? Como preparar, né, sei lá, um bolo, aquelas coisas lá da Ana Maria Braga. Tá lá o sujeito todo flamboyant, né, desmunhecando lá, falando fino lá, à torta e à direita, né, que é uma coisa simplesmente escandalosa. Você vê tem um fato agora absurdo, né, que com certeza vão aproveitar também, vai ser assunto da semana isso, né, que foi um pervertido agora formado no ITA, né, que foi lá todo flamboyant para a formatura. Quer dizer, uma coisa ridícula. Né? O sujeito ele gosta, né? Ele gosta o sujeito ele gosta de fazer o que eles fazem. Tem um quarto dele para isso, né? Pode muito bem fazer isso no quarto dele. Pode chamar 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? Se protegendo, claro, não transmitindo isso para ninguém, né? Com ataques de seringa. É uma coisa que ninguém tem que se meter. Por quê? Porque ali é vida particular. Agora, a partir do momento em que o sujeito começa, né, a fazer propaganda, né, paradas, né, e o pior, só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão militante, né, que aqui na Rússia tem um canal de TV privado chamado TNT, onde todo seriado agora que eles fazem, e o pior é que são seriados que eu sequer tenho televisão aqui no meu apartamento, né? Mas é coisa tipo que você sabe que está passando aquele seriado porque eles botam anúncio em tudo quanto é canto, inclusive no metrô. Né? Outro dia eu estava vendo, né, tem um tal de Sasha Tanya, né, que é um seriado. E esses seriados da TNT, que é um canal privado, evidentemente que isso no canal estatal, às vezes até em canal estatal eles passam, né? Só que, claro que em quantidade bem menor. Todo seriado da TNT se baseia em 3 clichês: alcoolismo, droga ou cigarro e perversão, né? Seja essa perversão homem com homem, mulher com mulher, homem com várias mulheres, mulher com vários homens, né? Né? Infelizmente esse tipo de coisa é exibido, pra vocês terem ideia, até na TV russa, quer dizer, a propaganda da perversão, né? Aí tem muita gente que às vezes chega, né? É interessante a gente refletir sobre isso. Eu, às vezes vejo muita gente querendo diminuir o Estado soviético, né, o papel do socialismo, mas chega e diz assim: porque isso é propaganda comunista, isso é propaganda soviética, isso é propaganda de Stalin. É melhor ver propaganda do comunismo do que estar vendo propaganda do homossexualismo, como a gente vê, por exemplo, em clipes musicais dos Estados Unidos, como a gente vê, por exemplo, nos shows do Rammstein, né? Como a gente vê em muitos filmes americanos. Uma coisa absurda, eu estava vendo outro dia aqui no site russo, né? É um filme aí lançado, acho que foi nos Estados Unidos ou foi na Inglaterra, né? Como um pederasta, esse é a proposta no título do artigo, como um pederasta conseguiu vencer Hitler, né? Quer dizer, Hitler foi vencido não pelo esforço do Exército Vermelho do povo soviético, mas porque um pederasta, né, injustiçado, desenvolveu lá uma máquina lá que decifrava código. É uma coisa simplesmente absurda. Isso é um atentado contra o bom senso.
né? Quer dizer, o homossexualismo ele deixou de ser uma prática, né, do quarto para virar uma coisa que é jogado todo o tempo como propaganda na TV, nos meios de comunicação, na rua, em tudo quanto é canto. Quer dizer, se antes, né, se dizia que a perversão era uma opção, hoje em dia, né, o lema do mundo do capitalismo é homossexualismo na sua cara. Né? É uma infelicidade que, infelizmente, nem mesmo a Rússia está livre disso na mídia. Só que, claro, a diferença da Rússia para o Ocidente é que o que acontece? Na Rússia aqui você ainda pode bater o sino. Você olha o VK está cheio de grupos que denunciam, né, até os eventos que os pervertidos organizam aqui na Rússia para tentar influenciar as pessoas com a sua propaganda. E não adianta dizer que não existe propaganda disso aí não. Né? Por quê? Porque se você faz, por exemplo, propaganda de tintura de cabelo num país de maioria morena, como é o do Brasil, então o que acontece? Muita mulher, né, passa a pintar o cabelo de loiro. Se você faz uma propaganda de bronzeamento artificial no país de maioria branca, como a Rússia, então basicamente em toda esquina você vai achar um salão de bronzeamento. Né? Se você faz propaganda de que ter peito grande é bonito, então estão as mulheres correndo para colocar silicone. Você faz propaganda de que é bom ter um bilau grande, então tá lá o homem querendo, né, comprando, sei lá, produto aí, né, para poder aumentar o tamanho do bilau. Né? Então, quer dizer, propaganda é uma coisa que